Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresenta a agenda de prioridades ao Congresso Nacional. Brasília cedia a maior liga de montaria em touros do mundo no mês de abril. Reforma tributária. Entidades do setor produtivo querem antecipar os impostos da cesta básica. E ainda uma reportagem especial sobre indígenas em Mato Grosso que produzem soja em grande escala. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre um importante evento que marca a definição das prioridades do agronegócio dentro do Congresso Nacional. O evento, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, entregou na quarta, dia 20, durante o evento na sede da entidade, a Agenda Legislativa do Agro 2024, com os principais temas e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que impactam os produtores rurais e a sociedade brasileira. O documento foi entregue pelo presidente da CNA, João Martins, e pelo vice-presidente da entidade, José Mário Schreiner, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, e aos ministros Carlos Fávaro, da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também a senadora Tereza Cristina. E vamos ao nosso giro de notícias. O Reino Unido anunciou a abertura de seu mercado para a importação de gelatinas e colágenos derivados de suínos produzidos no Brasil. Esta medida representa o terceiro mercado a ser aberto para a exportação do produto neste ano, após acordos comerciais estabelecidos com El Salvador e Estados Unidos. O Brasil, que já é um importante player global nesse setor, registrou exportações de gelatinas no valor de 375 milhões de dólares em 2023, enviando produtos para aproximadamente 70 países ao redor do mundo. Essa nova autorização de exportação para o Reino Unido é vista como uma oportunidade significativa para o setor de gelatinas e colágenos brasileiros, permitindo a expansão do alcance internacional desses produtos e fortalecendo ainda mais a presença do país no mercado global. O Plano Nacional de Fertilizantes inaugurou a sua primeira fábrica. Lançado em março de 2022 no governo Jair Bolsonaro, o projeto é fruto de um investimento de US$1 bilhão da Eurochem, gigante mundial do setor de origem russa e sediada na Suíça. O plano tem como objetivo central aumentar a produção brasileira de fertilizantes em 50% até 2050. Atualmente, mais de 87% dos fertilizantes usados pela agricultura são importados. A meta é chegar até a metade do século com uma produção nacional capaz de atender de 45% a 50% da demanda interna, além de criar oportunidades e empregos para os brasileiros. O novo complexo inclui uma mina de fosfato, fábricas de insumos e unidade misturadora com capacidade de produção de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano. A planta foi erguida no município de Serra do Salitre, em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e será voltada 100% para o atendimento do mercado nacional. A partir de agora, as empresas que importam leite em pó para o estado de Minas Gerais vão deixar de ter o acesso ao regime especial de tributação, o que significa que vão pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de 18% no momento da comercialização dos produtos. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, com 27% da produção nacional. De acordo com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o aumento das importações tem afetado os preços pagos aos produtores mineiros. A medida, que aumenta o imposto sobre o leite importado, tem o objetivo de proteger os produtores nacionais de concorrentes desleais. Ao todo, no estado de Minas Gerais, são 220 mil micro e pequenos produtores.
Os agricultores da província polonesa despejaram 5 toneladas de estrume na casa do presidente da Câmara Baixa do Parlamento do país nesta semana. Os manifestantes, em linha com outros protestos do setor na Europa, organizaram atos nacionais, bloqueando estradas de acesso à capital Varsóvia. Os agricultores da província polonesa também penduraram cartazes na cerca da propriedade, chamando o presidente da Câmara de traidor do campo polonês. Os protestos da última quarta-feira se opõem às políticas ambientais da União Europeia e às importações agrícolas da Ucrânia. Os manifestantes afirmam que as importações vindas do país em guerra estão afetando seus lucros. Estima-se que até 70 mil manifestantes estejam envolvidos em bloqueios em 570 locais, incluindo acesso às principais cidades e cruzamentos de fronteira com a Ucrânia. O Parlamento Europeu anunciou um acordo com o Conselho Europeu para estender por mais um ano a suspensão temporária das tarifas de importação e também de cotas sobre as exportações agrícolas da Ucrânia para a União Europeia. O prazo vai até 5 de junho de 2025. Hora de ficar atualizado sobre o mercado de leite com a analista da Scott Consultoria, Juliana Pila. E antes de trazer as informações de mercado do dia de hoje, eu gostaria de convidá-los para o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, que acontece dos dias 9 a 12 de abril. Para mais informações, acesse o site confinamentoerecria.com.br. Bom, hoje eu trago informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi divulgado agora em março, a respeito da captação de leite em 2023. Bom, a captação de leite formal, ou seja, que passou por algum tipo de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, cresceu em 2023 em relação a 2022. Segundo dados do IBGE, a captação de leite ela totalizou 24 bilhões de litros em 2023. Isso corresponde a um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. Os principais estados produtores, em primeiro lugar, a gente segue aí com Minas Gerais, seguido do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Agora, para 2024, o cenário para o produtor de leite começou o ano um pouco mais favorável do que o que a gente vinha observando anteriormente. O preço ao produtor ele vem subindo e, junto a isso, os custos de produção, principalmente os relacionados com alimentação, têm caído, deixando a margem aí para o produtor mais satisfatória. No entanto, a gente não tem visto muitos investimentos na atividade ainda. E para a produção agora em 2024, a gente espera números próximos do que a gente observou em 2023. Uma coisa que a gente tem que ter atenção é com relação aos fenômenos climáticos. A gente está ouvindo falar dessa mudança do El Niño para o Laninha e isso acaba impactando a produção de leite, principalmente na região sul do país, devido à estiagem. Intervalo comercial e na volta tem entrevista. Vamos falar sobre a maior competição de montaria em touros do mundo, que em abril promete movimentar a arena da capital federal. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e é hora de falar sobre o PBR Brasília Rodeio Festival, que acontece entre os dias 4 e 7 de abril aqui na capital federal, que vai sediar uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da Profissional Bull Riders. Sobre esse assunto eu converso agora com um dos organizadores, o Amarildo Melo. Bom dia, Amarildo, bem-vindo ao Fator Agro. Bom dia, Berenice, muito obrigado a todos que estão nos assistindo aqui no Fator Agro, um canal muito importante aqui para o nosso evento, muito obrigado. Imagina, olha só, a gente já começa falando sobre a importância dessa etapa, A gente está falando da maior liga de montaria em touros do mundo, um evento que é realizado em 5 países, um deles aqui no Brasil, e é considerado então uma etapa master aqui em Brasília.
Isso, estou aqui em nome aí do nosso tricampeão mundial, Adriano Moraes, representando aqui a PBR Brasil. Estamos trazendo para Brasília o que há de melhor, os melhores competidores, os melhores touros e uma etapa master da PBR aqui para Brasília, porque Brasília merece e o pessoal de Brasília gosta muito do rodeio, do sertanejo. E estamos aí empolgados para mais uma etapa em Brasília. Quantos atletas devem participar nessa etapa? São 25 atletas. Os melhores do ranking nacional estarão aqui. E você já estava me falando que houve algumas etapas já ao longo desse início do ano. Já estivemos em algumas etapas da PBR, né? Já estivemos em Limeira, estivemos em Uberlândia. E tem outras aí no decorrer do ano, que é Jaguariúna, Americana, São Gotardo. E a final nossa, a final do Campeonato Nacional PBR lá em Barretos, em agosto. E agora, quem ganhar aqui essa etapa em Brasília, o campeão, ele se classifica para Barretos, é isso? Isso. O campeão de Brasília, ele tem vaga garantida em Barretos, para disputar o campeonato, a final em Barretos. Se ele passar lá pela final em Barretos, ele vai concorrer ao Campeonato Mundial. Aí só depende dele para ser o campeão mundial, né? Sim, que bacana. E além do rodeio, que é a atração principal, tem também shows artísticos programados para esses dias. Sim, nós valorizando aqui os artistas da nossa cidade, mas teremos assim, na abertura oficial, temos show de Rio Negro e Solimões, que foi recorde de bilheteria já aqui em Brasília, na história da carreira deles. Eles estão voltando em Brasília para fazer a nossa abertura oficial do rodeio. Juntamente com o nosso locutor oficial da PBR, Rafael Vilela. Aí na sexta nós temos o trio Parada Dura. E no sábado, para fechar a final do rodeio, nós temos o show do Diego Vitor Hugo e o locutor Gleidson Rodrigues, que conhecido nacionalmente no rodeio também, vai fazer aqui a disputa final com a gente. E as atrações de Brasília, várias, né? E domingo, nós temos o Domingo Solidário. E nós vamos arrecadar os alimentos para as instituições aqui de Brasília. Então vai ser muito legal, durante o dia inteiro de shows, grupos country, encontro de comitivas, costelada no parque. Agora essa semana estamos fechando um encontro de motos, motociclistas junto lá também, então vai ser muito legal isso. Muito bom. 4 dias de evento. Importante destacar também a preocupação, existe todo um movimento, um trabalho social por trás disso. Existe um trabalho social durante o dia, em parceria com o GDF, a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Turismo, que está apoiando a gente nesse evento. Vamos levar as escolas para as crianças conhecer um pouco do rodeio, a fazendinha, o parque de diversão durante o dia. O Adriano Moraes, ele tem um instituto, né, que ele dá palestra para as crianças, o pessoal entender um pouco mais do rodeio e ver que é muito bom. E o rodeio é uma competição que está no sangue dos brasileiros, né, Amarildo? Reconhecido como esporte, né? O rodeio hoje é reconhecido, graças a Deus, como esporte e está no sangue de todos, né? A família, é o evento da família, a festa da família. Tá certo. E quem desses atletas, desses 25, a gente pode destacar? Tem gente de São Paulo, de Goiânia, os mais... Quais são aqueles que têm mais chance? Sempre tem essa especulação, né? Os mais cotados para essa etapa. Então, eu falando agora com a Flávia, que é a esposa do nosso presidente Adriano Moraes, a relação vai sair amanhã. A relação oficial vai ser cadastrada na PBR americana. Então, amanhã que a gente vai ter esses nomes dos melhores atletas que vão estar aqui em Brasília. Mas, com certeza... Eles são avaliados de acordo com um ranking. Isso. De acordo com o desempenho deles no ano passado. É assim que acontece? É assim que acontece. Então, os 25 melhores atletas do ano e do ranking estarão aqui em Brasília. Então tem muito cowboy que está na expectativa dessa lista. Tem muito cowboy. Nós vamos ter 3 aqui convidados nossos aqui de Brasília, para dar oportunidade também para os atletas de Brasília, além dos cantores, né? E 22 que já vêm aí na liga da PBR, né? Que acompanham já a PBR, são os campeões. Inclusive eu estou com algumas cidades aqui que já estão certas que vai ter a próxima etapa, né? Onde serão realizadas as próximas etapas. Americana, Jaguariúna, São Gotardo, Minas Gerais, e a nossa final acontece em Barretos. Catalão também, que é em Goiás, já está confirmado também a etapa. Estamos em negociação, Goiânia
e no Mato Grosso, Cuiabá. Estamos em negociação, mas se Deus quiser vai dar certo. Ah, Goiânia não pode faltar, gente. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos realizar uma etapa PBR em Goiânia. O pessoal de Goiânia está pedindo a etapa lá e nós também queremos fazer essa etapa lá, importante para a gente. Muito bacana. Olha, então fica aqui o convite para quem quiser acompanhar aqui na Capital Federal, que vai sediar então, como a gente já falou, sobre essa etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros. O evento vai acontecer aonde neste ano? Eu sei que já foi no Parque de Exposição em anos anteriores, mas este ano vai ser diferente. Aqui já teve uma etapa dentro do ginásio Nilson Nelson, já fizemos uma final aqui, já fizemos uma etapa na Expo Abra, lá na Granja do Torto. E esse ano vai ser uma parceria aqui com o Parque da Cidade, que é o maior parque da América Latina. Agradecer ao nosso diretor lá do Parque da Cidade, Todd Moreno. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, né? Claro. Agradecer o nosso grupo, né, que está na produção desse evento. É o grupo Raul Canal, é a Meta Produções, a RC, que é o meu sócio, o Robertinho, e a Marildo Melo aqui, juntamente com o Instituto 61. E com o apoio do governo do Distrito Federal, a gente está com essa empreitada. E a gente pretende fazer uma entrega inédita. Um dos maiores rodeios que Brasília já viu é o que a gente pretende fazer a entrega. Muito bom. Faltou falar só uma coisa. Sim. O prêmio em dinheiro para quem for o campeão aqui da etapa. Então, a premiação aqui de Brasília, nós vamos dar uma premiação de R$60 mil. Olha. E o campeão nacional em Barretos, nós vamos dar uma Mitsubishi. Bacana. O campeão. E olha, quem quiser, tiver interesse em conferir mais informações sobre o evento, ingressos, é só acessar o site da PBR. Nós temos nossas redes sociais, PBR Brasil, e o nosso local aqui é PBR Brasília Rodeio. Todas as informações, você pode tirar as dúvidas, e pode levar as crianças para o rodeio, levar a família. É um evento que tem um cunho social, vai ser muito bacana. E um rodeio de alto nível, em fator dos atletas, os 25 melhores do Brasil. Os 25 melhores. Em matéria de rodeio, assim, o que há de melhor estará em Brasília. Perfeito. Muito obrigada, Marildo Melo, da PBR Brasília. Satisfação em tê-lo aqui no Fator Agro. Eu que te agradeço, Berenice. Todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Um abraço a todos aí do Fator Agro. Muito bem, e vamos conferir a previsão do tempo para a nossa próxima semana em todo o país. Previsão do tempo para esses próximos dias ainda é de chuvas concentradas na região norte, nordeste e também parte do centro-oeste. Podemos observar aqui a imagem do acumulado de chuva, esses tons mais em avermelhado, rosa, mostrando que a concentração de chuva nessas áreas. Aqui na região norte e nordeste, a proximidade da zona de convergência intertropical ainda vai trazer bastante chuva para essas áreas, principalmente entre o Pará, o Maranhão, Piauí e o Ceará, com volumes aí entre 50 a 60 milímetros, sendo pontualmente forte. Também no leste do Amapá, essa chuva deve ficar concentrada no leste do Amapá por conta da zona de convergência intertropical. E já nas outras áreas da região norte e centro-oeste, por conta de um canal de umidade que ele começa a se formar aí essa semana, favorecendo então essas chuvas que podem ser pontualmente fortes também em áreas aqui de Rondônia, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, também por conta do calor e da alta umidade, favorecendo essas instabilidades nessas áreas. Aqui na região sudeste, a frente fria que está sobre o oceano também canalizando essa umidade para a região sudeste, favorecendo bastante chuva para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul do Espírito Santo e também ainda alguma chuva no norte de São Paulo. Essa chuva pode ser pontualmente forte aqui em áreas do Rio de Janeiro ao longo dessa semana, por conta da proximidade desse sistema frontal que está sobre o oceano, canalizando toda essa umidade aqui para as áreas do sudeste. Já na região sul, poucas chances de chuva, podemos observar aqui esses tons mais em branco daqui do mapa de acumulado de chuva, com chuva apenas aqui no leste entre Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul por conta desse fluxo que vem do oceano. Com relação às temperaturas ainda ficam elevadas em todo o Brasil.
na casa aí dos 39 graus, em áreas de Roraima, do interior do Nordeste, nas áreas daqui do Centro-Oeste, essa temperatura fica em torno dos 35 graus e também aqui entre a região Sudeste e Sul, com temperaturas em torno dos 32 graus. E o assunto agora é a reforma tributária. Entidades do setor produtivo querem antecipar a isenção dos impostos da cesta básica. O senador Alan Rick apresentou uma série de projetos que tramitam na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, os quais têm um impacto direto no preço dos alimentos. Vamos ver o que o senador disse. Do ponto de vista legislativo, nós aprovamos essas matérias e outras que nós pontuamos aqui. Do ponto de vista do governo, a atuação dos ministérios. A questão da isenção do ICMS ou a redução do ICMS sobre os produtos da cesta básica. Isso é uma negociação com os estados. E nós temos o nosso grupo de trabalho, né, aqui da UFPA, que trata da regulamentação da reforma tributária. Nós temos a cesta isenta do IVA. Outro ponto importante, nós estamos sem estoque regulador da Conab. É muito importante nesse momento de crise. Quando o governo mesmo compra na baixa, regula o estoque para depois na alta garantir esse preço ao consumidor final e reduzir a inflação. Então hoje nós estamos praticamente sem estoque da Conab. Nós temos no Brasil silos sucateados. Eu acredito que são medidas importantes que, repito, cabem a nós parlamentares aprovarmos no âmbito das nossas comissões, que é importante a interlocução com esses segmentos para que possamos aqui construir esse entendimento na busca de solucionarmos ou buscarmos reduzir os impactos da inflação na produção de alimentos no Brasil. E a gente fala agora sobre uma novidade promissora para o Brasil e que está prestes a se tornar lei. É o projeto Combustível do Futuro, uma pauta verde importante com inúmeros benefícios, não só do ponto de vista ambiental, como também econômico. Veja na reportagem. O projeto de lei dos combustíveis do futuro cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de autorizar o aumento da mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. O projeto do combustível do futuro, meu parecer, em cima dele, contempla uma diversidade de assuntos. Vou mencionar alguns. Primeiro, o etanol. E nós traçamos um cenário para ampliar o uso do etanol na nossa matriz de combustível. É um sucesso e isso vai gerar mais emprego, criar mais oportunidades. Segundo, o biodiesel. Bem sucedido também, nós assomamos cuidados com relação ao controle de qualidade, rastreabilidade do biodiesel, para evitar que má funcionamento de uma ou outra usina possa comprometer a imagem desse produto de uma forma geral. Mas também sinalizamos no sentido do aumento da mistura do biodiesel, e isso é muito importante. Ele vem tanto do óleo vegetal como do óleo animal e cria toda uma cadeia de produção. Nós ampliamos o projeto para que ele pudesse contemplar também o biometano, que são esses gases todos que vêm a partir dos restos de granja ou no processo de produção de material lenhoso, tudo aquilo que, junto com os aterros nas grandes cidades, ou lixões, pior ainda, acabam produzindo um gás que é extremamente impactante à questão do meio ambiente. Isso, conduzido, controlado, vira um gás que tem utilidade, que nós podemos fazer disso uma fonte de recurso e de oportunidades de trabalho. Então, vamos regulamentar o biometano. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Arnaldo Jardim. A partir da publicação da proposta como lei, a nova margem de mistura de etanol à gasolina vai passar de 22% para 27%, podendo chegar até 35%. Atualmente, a mistura pode chegar até 27,5%. Sendo no mínimo de 18% de etanol. Quanto ao biodiesel misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14% atualmente, a partir de 2025 seria acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente até atingir a marca de 20% em março de 2030, segundo metas propostas no texto. O relator do projeto, o deputado Arnaldo Jardim,
Reconheceu que o processo de estocagem de gás carbônico exige cuidados, mas esclareceu que o regulamento da ANP tratará desde a qualificação das empresas para operar na área até a garantia do monitoramento da efetividade da medida. Nós vamos estabelecer regras sobre a captura de gás carbônico da atmosfera e estocagem. Isso também é uma das formas de combater os gases de efeito estufa. Além da questão ambiental, isso também pode beneficiar as pessoas em questão de preço dos combustíveis? Olha, isso é uma pergunta muito importante que você fez. Tem a questão ambiental, que já valeria muito. Tem a questão econômica, porque isso vai significar muitos investimentos, criar toda uma cadeia de produção e do ponto de vista de impacto sobre preço, vai ser muito localizado. Primeiro, o etanol. Se você mistura mais, o etanol custa menos, fica até mais barato, é melhor. O biodiesel hoje já tem um preço muito equivalente. Tem hora que custa mais ou menos, a Rússia proíbe a exportação do diesel. Nós, infelizmente, importamos 25% do diesel que nós consumimos. Então, ficamos dependentes. Aí sobe o preço, tá certo? Aí o biodiesel fica mais barato. Com outra hora, tem uma grande compra de soja. A soja eleva o preço. Aí o biodiesel fica um pouco mais caro. Aí o mercado, você vai ajustando. Sobre o biometano, o adicional primeiro é de 1%. E acho que o impacto será muito localizado. Sobre a questão também do combustível de aviação, tem um impacto, mas é uma regra que vai acontecer mundialmente, então isso não vai ter nenhum desequilíbrio de competitividade. Acho que o projeto está amadurecendo, está redondo e, repito, é o Brasil criando uma alternativa que gera emprego, cria oportunidades. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta trazemos uma reportagem especial. Nossa equipe esteve no estado de Mato Grosso para mostrar os produtores de soja indígenas. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, a nossa equipe esteve no estado de Mato Grosso para mostrar a luta de uma comunidade indígena pela sua liberdade econômica. Os Haliti Pareci deixaram para trás um passado de fome e miséria e hoje eles são os primeiros indígenas a produzir soja e outras culturas em grande escala. Um lugar privilegiado pela natureza, solo fértil e paisagens exuberantes. Estamos no município de Campo Novo dos Parecis, a 400 quilômetros da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Aqui ficam 9 territórios indígenas dos Haliti Pareci, terra de um povo trabalhador e que luta pela sua liberdade econômica. Ao chegarmos na aldeia, fomos recebidos pelo líder indígena Adilson Waimaré, que nos apresentou o projeto agrícola desenvolvido por eles. Aqui nós temos uma área de 1.750 hectares, hoje 70% dele plantado, né? Nós estamos aqui com soja convencional, né? Nós estamos aqui quase já na época de colheita, né? Então acredito que até aí no final do mês para início começa aí a colheita, né? E assim que nós tirar, né, essa produção de soja, nós vamos estar aí plantando milho, né, e também pipoca, né? Tá ali embaixo onde nós não colocamos o soja, né, devido ao clima, né, o tempo, nós estamos daí dando início no plantio, né, do pipoca. Então além do pipoca, nós plantamos várias outras culturas, né, de segunda safra, né? A extensão territorial, que abriga mais de 100 aldeias, é de 1.118.000 hectares. Desse total, 20.000 hectares foram destinados à lavoura, o que garante mais qualidade de vida para os quase 4.000 indígenas que moram na comunidade. Mas nem sempre foi assim. O líder, Waimaré, lembra que num passado não muito distante, seu povo vivia em condições de miséria. Na época de 80, de 90,
o nosso pessoal tinha uma vida bastante difícil, né? Bastante sofrida dentro desse imenso território que nós temos, né? Hoje nós vivemos aqui ilhado, né? Nós estamos entre o Campo Novo do Parecis e o Sapezal. O Sapezal é o maior produtor, né, de algodão hoje do planeta. E nós temos do outro lado, né, Campo Novo do Parecis, que é um dos maiores produtores de milho pipoca, né? Então nós temos aí 2 territórios ricos, né, de cultivos, né? E dentro do entorno desses 2 territórios nós tínhamos um povo que vivia na pobreza, que vivia na miséria, né? Então nós tivemos um grande índice, né, de mortalidade de crianças, né, recém-nascidos, justamente por falta de alimentação, né? Então as nossas lideranças, os nossos líderes antigos, né, eles ficavam olhando, né, do outro lado, via lá, né, tudo, né, aquela mordomia, né, aquela qualidade de vida, e nós dentro, né, morrendo, né, de fome, né? Então, onde foi pensado, né, de desenvolver essa atividade dentro do nosso território, porque o nosso povo, né, o nosso pessoal já trabalhava nas fazendas, eles já sabiam plantar, já sabiam cuidar das lavouras, já estavam envolvidos nessa atividade. E o mesmo solo que nós temos lá fora, nós tínhamos aqui dentro. Então, por que não trazer essa atividade dentro do nosso território e nós mesmos produzir, e através dessa produção a gente viver com dignidade humana? Então foi isso que foi feito, né, a partir de 2002, iniciou, né, esse projeto de grande escala, né, da produção agrícola dentro do nosso território. A nação dos Halite Pareci prosperou graças ao suor do trabalho deles, que não dependem mais do assistencialismo. Produzem em suas terras e hoje são eles que contribuem com o desenvolvimento do município e de suas aldeias. Esse projeto agrícola ele gera, né, uma quantidade enorme de mão de obra, né? E essa mão de obra precisa ser qualificada, né? Porque nós estamos falando aqui de agricultura, né? Hoje, para a gente plantar todo o nosso território, nós estamos falando aí de uma casa lá de 120 a 130 milhões, né, de reais hoje para você fazer esse plantio, né, dessa quantidade diária. Porém, né, precisa ter o resultado, né, e isso exige, né, um serviço de qualidade. Então, por isso que essa formação ele é de suma importância, né, para que a gente consiga sobreviver nesse mundo dos negócios. E a luta desse povo trabalhador não para por aí. A falta de uma regulamentação para que os indígenas possam produzir em suas terras trazem muitos empecilhos que acabam dificultando a atividade agrícola. Hoje, o que regulamenta essa nossa atividade é um TAC, né? Esse TAC ele tem umas condicionantes. E nessas condicionantes, ele diz que nós não podemos aumentar, né, a nossa área de cultivo, né? E também nós não podemos, né, trabalhar com produtos transgênicos, né? Então isso são uma das condicionantes que nós temos e que nós respeitamos, né? Porém a gente sabe, né, que hoje o custo, né, do produto convencional ele é muito mais caro, né, para a gente hoje, e porém, né, ele não tem uma alta produtividade, né? Mas porém nós temos que seguir porque, né, tá ali como condicionante, né? Existe alguns tratados internacionais, né, que dizem, né, que nós não podemos cultivar, né, esses produtos transgênicos, né? E também existe, né, dentro da questão legal, né, das leis, que diz que a área de preservação não pode ser usada, né? Que isso a gente contesta como indígena, né? Porque nós não vivemos numa área de preservação, né? Nós vivemos dentro de um território indígena. Porque no meu entendimento, quem vive, né, dentro de uma área de preservação são animais, né? São bichos, né? E nós somos pessoas. Nós não vivemos, né, nessa área de preservação. Nós vivemos dentro de um território indígena. Que, porém, o que tem que ser discutido, o que falta, né, ser esclarecido, é justamente, né, criar um parâmetro onde diz qual que é a quantidade de território que tem que ser explorado, né, para o sustento, né, para o trabalho, né? E até então nós não temos isso. E por falar em área preservada, os Halite Pareci utilizam apenas 1,7% de toda a extensão territorial que possuem. Mesmo assim, questões políticas e ideológicas, ao longo do tempo, vêm tentando impedir o progresso desse povo. Entre elas, a dificuldade de acesso ao crédito. Nós fomos multados, né, por estar plantando transgênico, né? Até então nós tínhamos aí
uma parceria, né, com os produtores rurais, aonde eles entravam com os insumos, né, e os equipamentos, e a gente entrava com a mão de obra, né, e a receita, né, seria distribuída, né, em partes iguais, né. Porém, a lei não permite, né, essa modalidade, mas também não dá, né, condições para que o índio possa, né, buscar o financiamento e para que ele possa desenvolver a sua atividade, né. Porém, um produtor normal, quando ele vai buscar financiamentos, né, primeiro ele tem que ter os bens, né, e no caso do produtor, a penhora dele é a própria propriedade dele, né, a terra, né. E no nosso caso indígena, né, nós temos usufruto exclusivo, e porém a terra não é nossa, né, então nós não temos como dar ele, né, em garantia, né, então nós não temos a garantia real, né, e isso nos torna diferente, né, de um produtor normal. Por isso nós temos a dificuldade, né, de financiamentos. E até então, né, essa modalidade, né, ele foi proibido, então nós fomos multados, né, por estar plantando aí, né, o transgênico, né? Nós levamos uma multa de 139 milhões, Nossa. de reais, né? Isso foi bem no final, né, do governo Dilma, né? E até então as nossas áreas foram embargadas. Após uma multa milionária em 2016, os Pareci recorreram e criaram uma cooperativa para regularizar a situação. Um projeto que vem dando certo, né? Ele não pode ser paralisado sem apresentar uma outra alternativa, né? Então nós dissemos para o governo, né, se é errado a gente fazer essa atividade, esse trabalho que está trazendo, né, condições de melhoras de vida para a nossa comunidade, que nós parava, mas que porém o governo tinha que apresentar uma outra alternativa que nós pudesse, né, manter esse mesmo formato de vida que nós temos hoje, né? E a gente sabe que hoje, né, o governo não tem nenhum projeto de vida hoje voltado para a questão indígena, para que o índio seja autônomo dentro do seu território, né? Então foi uma briga muito grande, né, a nível de governo, e até então, quando mudou de governo, a gente conseguiu, né, concretizar, né, essa etapa de buscar, né, a regularização das nossas atividades. Então, através de uma portaria, de uma medida cautelar, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, suspendeu o embargo, né, e deu aí a liberdade para que nós pudéssemos, né, estar trabalhando essa atividade agrícola dentro do nosso território. Porém, hoje ainda nós estamos buscando a regulamentação no sentido ambiental, né, do licenciamento ambiental. Que esse licenciamento ambiental nós demos entrada em 2013. Até então foi enrolado, e até hoje ainda, né, nós não concretizamos, mas estamos num processo já bem de finalizar, né, essa questão para tornar, né, essa quantidade de áreas, né, habilitado para trabalhar aí com a produção agrícola. E no próximo episódio da nossa série, vamos falar sobre a expectativa da colheita de soja no território dos Halit Pareci. E depois de mostrar o local de trabalho da comunidade indígena, vamos conhecer um pouco mais da cultura e as belezas naturais que ficam dentro da reserva e que movimentam o turismo e a economia local. Gente, se vocês acham que acabou, tá só começando a nossa aventura. Olha o lugar onde nós chegamos. Dá uma olhada nesse visual. E a gente muda de assunto agora para trazer algumas dicas para ter um manejo eficiente na suinocultura. O repórter Alan Pitts é quem tem os detalhes. Você sabia que o manejo correto das fêmeas marrãs, a porquinha jovem, é um dos pilares para a suinocultura de sucesso? Investir em estratégias reprodutivas adequadas é essencial para garantir a produção de leitões saudáveis, como explica o veterinário Cristiano Carneiro, da Auster Nutrição Animal. As marrãs, elas são as fêmeas que nós temos que ter todo um cuidado, um trabalho com elas, porque elas vão ser as futuras reprodutoras do nosso sistema de produção. E o manejo os manejos que nós fazemos com essas fêmeas,
né, ela é um dos pilares hoje para a suinocultura. Então, adotar estratégias de manejos, estratégias reprodutivas para esses animais é fundamental para duas coisas: para que nós possamos produzir leitões com qualidade, também pensando na saúde dessa fêmea ao longo da sua vida reprodutiva, né? E também pensando no impacto econômico que isso influencia dentro da atividade, visto que essas fêmeas elas têm um alto valor de aquisição, né? Elas impactam no custo para adquiri-las dela, e após a compra desses animais nós temos todos um manejo com vacinas, com medicamentos, né, com custo de instalação para ficar com essas fêmeas, o tempo que os funcionários disponibilizam para cuidar dessas fêmeas. Então, tudo isso aí gera um custo para a atividade. E quando nós não temos uma atenção muito especial ou existem falhas no processo do cuidado desses animais, a gente vai estar tendo essa questão de onerando, né, o sistema, impactando muito no custo e tendo que entrar com uma compra maior também dessas fêmeas dentro do plantel, que gera dois problemas. A gente desestabiliza a imunidade do plantel, porque começa a ter muitos leitões, filhos dessas fêmeas, que têm uma imunidade um pouco inferior aos leitões, filho das porcas de segundo parto, terceiro parto indiano. Então, o que é importante, quando nós recebemos, primeiramente, o que são essas marrãs, né? São fêmeas que estão entrando aí na vida reprodutiva, elas não estão aptas ainda para fazer a inseminação e para elas serem mães, né? Então, nós recebemos elas com 150 dias de idade e a gente vai preparar elas, a gente vai cuidar delas aí por 90 dias até elas atingirem 230, 240 dias de idade e estarem aí adaptadas, estarem com uma estrutura permitindo, então, a realizar a inseminação e aí elas entrarem na vida reprodutiva. As fêmeas marrãs demandam cuidados especiais. No alojamento, é importante trabalhar com grupos de 10 a 15 animais. O espaço da baia deve ter ao menos 2 metros quadrados livres para cada fêmea. Os suínos também são muito sensíveis às oscilações de temperatura. As baias devem ter comedouros e bebedouros em quantidade adequada. É preciso ficar atento também ao piso do alojamento, já que pisos muito abrasivos podem causar o desgaste do pezinho da fêmea, causando assim lesões e outras doenças que podem atrapalhar a vida reprodutiva. Nós trabalhamos hoje com indicador dentro da produção de 2,5 partos por ano. Uma fêmea dessa ela vai ficar na granja por volta de 6, 7 partos. Esses leitões, filhos dessas marrãs jovens, o que acontece? O produtor ele vai comprar essa fêmea que vem de uma outra granja, de uma outra origem, né? Uma granja que é especialista em produzir essas fêmeas. Quando essa fêmea chega na propriedade, essa fêmea ela tem uma carga microbiana, uma contaminação natural dela, assim como nós temos a nossa microbiota natural, e ela vai entrar dentro de um sistema de produção onde tem outras fêmeas, a qual ela não faz parte. E essas fêmeas elas já estão com uma estabilidade imunitária no plantel. Quando a gente entra com essas fêmeas, elas não têm uma imunidade igual às porcas mais velhas. E a fêmea ela vai passar essa imunidade via colostro, via o leite para esses leitões ao nascimento. A Auster ela é uma empresa de nutrição animal, atende todas as espécies, aves, suínos, bovinos e leite. Né? Eu trabalho especificamente na área de suínos. Então, aos nossos clientes que nós formulamos a nutrição, fornecemos os produtos, nós damos toda a consultoria nessas granjas que envolve desde a reposição, desde as marrãs, que foi o nosso assunto hoje, até os animais que é fase de terminação para entregar esse animal para o frigorífico. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o Inova Meet 2024, de 1º a 3 de abril na cidade de Toledo, Paraná.
O evento é voltado para a inovação na produção da proteína animal e tem realização do Sindicato Rural de Toledo, Paraná, e da Associação Comercial e Empresarial de Toledo. De 5 a 14 de abril, acontece a Expo Londrina 2024, reconhecida como uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Dos drones que sobrevoam os campos aos sistemas de automação que revolucionam a produção, cada exposição da feira reflete a vanguarda tecnológica do agronegócio. O evento conta também com grandes shows de artistas como Vitor e Léo e Maiara e Maraísa. De 8 a 12 de abril, será realizada a 21ª edição do Tecno Show em Rio Verde, Goiás. A feira, que movimentou 11,1 bilhões em comercialização na edição de 2023, é realizada no Centro Tecnológico Comigo, CTC, e terá mais de 6 mil metros quadrados de área gramada, dando mais visibilidade às máquinas agrícolas como tratores, mini colheitadeiras e até equipamentos de rastreamento e conectividade. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem, estamos de volta, trazendo as principais informações que o homem do campo precisa saber. Até lá! Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.